Você já parou para pensar quem realmente controla a comida que chega no seu prato? Não estou falando de marcas ou supermercados. Estou falando dos países que plantam e colhem os alimentos que sustentam o mundo. Prepare-se, porque os números que eu vou te mostrar são chocantes e revelam uma concentração de poder que afeta diretamente o seu bolso e a segurança alimentar de bilhões de pessoas. A verdade é que, para cada uma das principais culturas agrícolas do planeta, apenas 3 países dominam uma fatia gigantesca da produção mundial. Estamos falando de uma concentração que varia de 42% a impressionantes 86%. Isso cria um sistema global extremamente frágil, onde um problema em um único país pode gerar um efeito dominó catastrófico em todo o mundo. Vamos mergulhar nesses dados e entender quem são esses gigantes agrícolas. Comecemos com algo doce: a cana-de-açúcar. O Brasil é o rei absoluto, produzindo sozinho quase 40% de toda a cana do mundo. É uma liderança esmagadora. Se juntarmos a Índia e a China, que vem logo atrás, esses 3 países controlam quase 60% da produção global. Pense nisso: 3 nações decidem o destino de grande parte do açúcar e do etanol do planeta. Qualquer seca, praga ou mudança política no Brasil, por exemplo, reverbera imediatamente nos preços internacionais. Agora vamos para o milho, um dos grãos mais versáteis e importantes do mundo, presente em tudo, desde a ração animal até o nosso pão de milho. Aqui, os Estados Unidos são o líder incontestável, com quase um terço da produção mundial. É uma potência agrícola sem igual nesse quesito. Quando adicionamos a China e o Brasil à conta, a concentração dispara para 68%. Isso mesmo, mais de 2/3 de todo o milho do mundo vem de apenas 3 países. Uma guerra comercial, uma inundação no meio-oeste americano ou uma quebra de safra no Brasil podem causar uma crise global no fornecimento de alimentos. E o que dizer do arroz, o alimento básico para mais da metade da população mundial? A Ásia é o epicentro indiscutível. A China, sozinha, produz cerca de um quarto de todo o arroz do globo, seguida de perto pela Índia e por Bangladesh. Juntos, os países asiáticos são responsáveis por impressionantes 90% da produção mundial. Essa é uma dependência regional massiva. A segurança alimentar de bilhões de pessoas na Ásia, África e em todo o mundo está intrinsecamente ligada ao clima, aos recursos hídricos e à estabilidade política de um punhado de nações asiáticas. Uma monção fraca na Índia ou uma praga nos campos de arroz da China não são problemas locais, são crises alimentares globais em potencial. Mas se você achou esses números impressionantes, espere até ver o caso do óleo de palma. Aqui a palavra concentração ganha um novo significado. O óleo de palma está em tudo: chocolates, cosméticos, produtos de limpeza, biocombustíveis, e a sua produção está nas mãos de basicamente 2 países. A Indonésia produz quase 60% do total mundial, e sua vizinha, a Malásia, produz outros 23%. Juntos, eles controlam 83% do mercado. Se adicionarmos a Tailândia, o terceiro maior produtor, esse número salta para 86%. É uma concentração quase monopolista. Questões ambientais ligadas ao desmatamento, políticas laborais ou mudanças climáticas nesses 3 países do Sudeste Asiático têm o poder de paralisar indústrias inteiras e fazer os preços de inúmeros produtos de consumo dispararem nas prateleiras do seu supermercado. Então, qual é o grande problema com essa superconcentração? Imagine um jogo de Jenga, onde a torre é o nosso sistema alimentar global. Cada bloco é um país produtor. Quando os blocos estão bem distribuídos, a torre é estável. Mas no nosso cenário real, os blocos mais importantes, aqueles que sustentam todo o peso, estão todos empilhados em um ou 2 lugares. Se um desses blocos fundamentais for removido, seja por uma seca extrema, uma nova doença de plantas, uma decisão política de fechar fronteiras ou uma instabilidade social, a torre inteira pode desmoronar. Nós vimos isso acontecer. Quando a pandemia começou, países produtores limitaram as exportações para garantir seu próprio abastecimento, causando pânico e aumento de preços em outros lugares. Quando eventos climáticos extremos atingem o cinturão de milho nos Estados Unidos ou as plantações de soja no Brasil, os futuros de commodities disparam nas bolsas de valores de Chicago a Tóquio. E quem paga a conta final? Somos nós, os consumidores.
Você sente isso diretamente no preço do pão, do óleo de cozinha, da carne e de tantos outros produtos. A comida fica mais cara não porque há uma escassez global, mas porque o fornecimento está concentrado e vulnerável. Essa vulnerabilidade não é apenas econômica, é uma questão de segurança nacional e humana. Países que dependem da importação desses alimentos ficam à mercê das políticas e da estabilidade de um punhado de nações exportadoras. Isso pode ser usado como uma arma política, criando dependências e desequilíbrios de poder no cenário internacional. O que podemos fazer? A solução não é simples, mas passa por diversificar as fontes de produção de alimentos, incentivar a agricultura local, investir em tecnologias que permitam o cultivo em diferentes climas e apoiar países com potencial agrícola a desenvolverem sua produção são passos cruciais. Como consumidores, estar cientes dessa realidade nos ajuda a entender as flutuações de preços e a valorizar a produção local e sustentável. Da próxima vez que você for ao supermercado e vir o preço de um produto, lembre-se dessa complexa teia global. Lembre-se que o clima na Indonésia, a política na China ou as chuvas no Brasil podem estar definindo o valor do seu carrinho de compras. O mundo é muito menor e mais interligado do que imaginamos, especialmente quando se trata da comida que nos mantém vivos. Essa é a realidade geopolítica da nossa comida, um sistema poderoso, eficiente, mas perigosamente concentrado. Refletir sobre isso é o primeiro passo para construirmos um futuro alimentar mais seguro e justo para todos. Obrigado por assistir e por mergulhar nesse tema tão importante comigo. Se você gostou dessa análise e quer entender mais sobre as forças que moldam o nosso mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário abaixo, quero saber o que você acha dessa concentração no agronegócio global. Até a próxima!